Bom dia a todos. 31 de janeiro de 2016. Estamos aqui no Forte de Brumadinho. É uma estrutura formada por vários blocos de pedra empilhados que remonta aí ao século XVIII. O Forte de Brumadinho é uma estrutura, na verdade, arqueológica, que é protegida pelo IPHAN. E o forte remonta aí a uma antiga casa de moeda falsa, construída aqui no alto da Serra da Calçada, faz parte aí do conjunto da Serra da Moeda, no Espinhaço, onde falsários burlavam a fazenda real para cunharem moedas e barras falsas de ouro. E foi implantado num lugar bastante estratégico, tendo em vista o acesso que aqui é bastante difícil. E de certa maneira devia ser uma área de difícil acesso. Há vários estudos que mostram, na verdade, que resgataram a história dessa edificação, né? Ela tem aí mais quase 300 anos e inclusive há estudos que mostram que na época da edificação ela contou inclusive com a colaboração de governadores de Minas, que eram também sócios interessados nessa empreitada ilegal. No fundo aqui a gente pode observar todo o vale do Paraupeba, ao fundo da Serra da Moeda. Aqui embaixo nós temos povoados como Belo Vale, Moeda, Pedágio do Paraupeba, Brumadinho. O forte pertence ao município de Brumadinho. O forte é formado por uma estrutura, se não me engano, retangular, com muros de pedras aí que tem cerca de 3 metros de altura. E essa estrutura retangular, ela funciona como uma edificação para proteger de possíveis invasões. E dentro dessa estrutura retangular que nós entramos agora, há uma construção menor. Nós estamos caminhando em direção a ela. Atualmente a parte interna do forte foi coberta por vegetação aqui local, em virtude talvez da preservação. Então, à medida que você vai entrando dentro do forte, nós podemos ver nas laterais as paredes continuam cercando o que seria essa edificação principal aqui, como nós podemos ver, que é dotada de algumas janelas bastante interessantes que tem uma estrutura para a pessoa ficar sentada e serve de certa maneira observar aí aqueles que porventura chegassem, né? Funciona mais como uma espécie de uma janela de observação. Então aqui é a parte onde nós vamos entrar dentro dessa estrutura. Provavelmente era aqui dentro dessa estrutura que os falsários comandavam aí a falsificação das barras de ouro falsas, né? As moedas. Então aqui nós temos um exemplo da janela que eu falei. Ela é formada por duas estruturas laterais, onde provavelmente guardas ficavam armados para fiscalizar uma possível invasão, né? Todas as janelas são formadas por essa estrutura, como pode se observar. Estou circulando aqui para mostrar as outras janelas, né? Essas são as janelas frontais, são duas com uma porta. Há 3 janelas laterais, também com essas estruturas de tipo guarita, né? De observação.
como pode se observar, né? As paredes aqui também tem cerca de 3 metros de altura. Ali à frente, aqui a lateral esquerda, com mais 3 janelas de observação, como pode se notar. Aqui atrás uma estrutura aqui do que pareceria ser uma porta posterior, né? Na parte final dessa pequena edificação que está dentro do forte. E aqui a estrutura da parte de fora, circundando essa edificação interna, né? Provavelmente essa era a primeira estrutura de defesa. Se alguém conseguisse barrar, chegasse aqui dentro, era alvejado por aqueles guardas que estavam nessa segunda estrutura. Aqui na lateral é possível observar uma outra edificação, um pouco menor, mas o que chama a atenção são esses muros de pedras, principalmente esses na parte externa, na parte posterior da edificação, né? E faz esse circundamento de toda essa edificação, como pode se observar, vai seguindo aí. É um retângulo, creio, é um retângulo com certeza. E não está dando para ver muito bem porque na verdade foi coberto por vegetação, mas são blocos de rochas aí bastante pesados, né? Aqui a parte da edificação interna, uma lateral dela, conforme pode se observar. Bastante interessante, um tipo de estrutura que merece ser preservado aí para as próximas gerações futuras. É isso aí, um grande abraço a todos, um bom dia.